Ô, Conde, primeiro, com relação à manifestação popular, né? Ela é consequência do que falou o presidente Lula dentro do Congresso Nacional, para os senhores deputados e senadores, inclusive ao lado do presidente da Câmara, né? Que foi um grande expoente do orçamento secreto. Ou seja, o presidente Lula deixou muito claro: quem praticou delito, não importa qual a natureza, tem que responder. Inclusive eu entendo, Conde, essas violações constitucionais, né, de ausência de transparência, né, quebra do princípio republicano, como nós verificamos com o tal do orçamento secreto, que possibilita todo tipo de fraude. Né, possibilitou todo tipo de fraude. Então, o presidente Lula deixou muito claro: quem praticou crime irá responder como qualquer um. E parece que hoje também ele deixou isso claro na manifestação dele, pelo menos assim eu entendi, né, nessa manifestação pública que ele fez na reunião ministerial. Agora, o povo falou exatamente o que o presidente tinha anunciado dentro do Congresso: anistia não, porque os crimes praticados, né, durante o governo do Bolsonaro, Conde, são muito graves. A CPI da Covid, por exemplo, está totalmente aparelhada, instrumentalizada, né, com documentos robustos mostrando diversas violações e crimes que me parecem seríssimos. Tanto é que tem segredo de 100 anos para o Pazuello, que é uma coisa inacreditável, totalmente inconstitucional tudo isso. Então, Conde, o povo simplesmente está exigindo que se cumpra, né, que se faça justiça. Agora, de que forma justiça? E aí foi bom você colocar que, inclusive, domingo aqui na TVT, eu tive a possibilidade de falar isso durante a cobertura aí da posse do presidente Lula. O Conde, nós temos que não abrir mão, como você mesmo já falou aí, nós erramos em não fazer uma justiça de transição na mudança do regime, né, de 64 para 85. Nós não fizemos. Na Constituinte, também isso não foi levado com seriedade. Realmente a tutela prevaleceu, infelizmente a tutela prevaleceu, né? Essa tutela, inclusive, que gera essas abordagens equivocadas de uma interpretação do artigo 142 da Constituição, né? Os que são defensores da ditadura, da tortura, né, a todo tempo está pregando por intervenção militar, o que não existe na Constituição brasileira, não existe essa figura de intervenção militar, não existe. Então, Conde, nós temos que levar com seriedade isso, porque tudo o que acontece no país hoje, por exemplo, as chacinas que ocorrem nas periferias, as matanças que tem, né, eu estou no Rio de Janeiro, né, em 2 anos aqui, nós tivemos. Aqui no Rio de Janeiro tem uma quantidade infinita de casos que eu poderia citar, de assassinatos, de matanças feitas pelo Estado brasileiro por meio da polícia. Então, quer dizer, isso tudo é consequência de um passado não resolvido da ditadura. O fato de nós não termos feito uma justiça de transição, o que leva as pessoas nos botequins, né, até em famílias, inclusive, de uma forma que eu teria vergonha, mas as pessoas manifestam, tem que matar mesmo, bandido bom e bandido morto, tem que torturar. Quer dizer, é um processo, Conde, que nós temos que fazer, essa justiça de transição, não é só punir, é muito mais do que punir, é educar. É educar. Porque há toda uma consciência no Brasil, né, em razão, inclusive, da escravidão, do genocídio dos povos indígenas, tudo isso foi sendo permitido no Brasil. Morrer aqui no Brasil 10 pessoas, 20 pessoas, não causa nenhum impacto, como vimos, por exemplo, em Eldorado dos Carajás. Como nós vemos todos os dias assassinatos que são praticados pelas polícias, que matam crianças, matam mulheres, matam idosos, né? Pessoas negras são as mais vulneráveis, que mais sofrem. Então isso tudo é consequência de nós não termos feito uma justiça de transição com seriedade, né? De tal modo que não só a justiça de transição buscar a justiça, mas também buscar uma reparação, né? Uma forma de se restaurar, uma justiça restaurativa também. E para isso vai exigir um trabalho muito grande. Por isso que o presidente Lula, no discurso dele, é meu juízo isso, na minha interpretação, colocou como ponto central, né? Ele falou no discurso dele, tem destacado o papel do Ministério dos Direitos Humanos, o Ministério da Mulher, o Ministério da Igualdade Racial e o Ministério da Justiça. Porque esses Aliás, o Ministério dos Direitos Humanos, sem querer te interromper, desculpe já interrompendo, o discurso do Silvio Almeida foi qualquer coisa de espetacular nesse sentido que você está trazendo aí, né? Sim, exatamente. Então o presidente Lula, ele deu esse encaminhamento. Não basta agora, a gente tem que matar a fome do nosso povo, porque andar nas ruas do Brasil é essa tragédia aí, né, que é a maior violação
da dignidade humana. Ver mães, crianças, homens, idosos pedindo comida e pedindo dinheiro na rua num país muito rico. Então, isso é um ponto fundamental. Temos que matar a fome do nosso povo, isso é imediato, é urgente. Mas também teremos que caminhar paralelamente com esse conjunto de ministérios, com esse conjunto de ações, de fato tornar o Brasil uma democracia. Mas para tornar uma democracia, nós vamos ter que educar o nosso povo, que não dá para consentir a intolerância com o negro, a intolerância com a mulher, a intolerância com pessoas que têm opção sexual diferente. Então, isso é tudo uma cultura equivocada no país de uma classe dominante, Conde, que é uma classe dominante de um tempo inteiro, infelizmente, cruel, desrespeitosa. É uma classe dominante muito pequena nesse país. É a realidade do que nós vivemos aqui. Então, para concluir, eu diria para você que, necessariamente, o que o povo falou quando pediu anistia não, é exatamente isso, buscar os responsáveis. E o Bolsonaro é a caricatura, né, de tudo de mal que representou a última ditadura e do filhote que veio. Né, essa expressão não é minha, é do José Genuíno. José Genuíno diz que o Bolsonaro não é nem a tragédia, nem a farsa. Né, o governo do Bolsonaro representou a comédia, infelizmente, mas é uma comédia trágica. Trágica e cruel, porque 800 mil pessoas quase morreram, né, e pessoas têm morrido assassinadas por culpa desse governo cruel, assassino, que foi o governo do Bolsonaro. Então o presidente Lula Maduro tem todas as condições, como ele falou hoje, né, de reconstruir o Brasil. E, de fato, eu também passei a compreender, respeitar o que ele falou. É um governo de pessoas que não são iguais, porque foi feita uma frente. Então, só se constrói um país, reconstrói, né? Não sei se é construir ou reconstruir. Eu estou achando que é construir, Conde, porque eu acho que a gente nunca existiu efetivamente, sabe? Eu acho que um Brasil de verdade, um Brasil tão rico, um país com tantas potencialidades naturais e culturais humanas, é impossível esse país ter esse quadro, né, que a gente tem, né, que nós temos vivido até então. Por isso que eu acho que não é nem reconstruir, eu acho que é construir um novo Brasil. O Lula está dando esse recado, é o grande desafio dele, foi o que ele falou, uma frase retórica, mas ela é fundamental, né, que ele espera deixar um país melhor. Né? Esse é o grande desafio, porque se não deixar, Conde, e aí que nós temos que ficar preocupados, o campo democrático, progressista e popular, é que se ele não deixar, o fascismo volta. E o fascismo não foi derrotado, infelizmente. Nós só conseguimos vencer uma batalha contra o fascismo, que foi apertadíssima, que foi a eleição do segundo turno de 30 de outubro. Então o fascismo está aí. Ele sempre esteve no Brasil. E agora, mais do que nunca, ele foi aparelhado nos últimos 4 anos. Então, quem é democrata, quem integra os quadros das forças progressistas e populares, tem que ter clareza. O momento não é de festa. O momento agora é de muita responsabilidade para vencermos o fascismo e fazermos com que, pelo menos, uma democracia liberal impere no Brasil, em que o respeito aos direitos humanos, a dignidade humana seja a base da sociedade, que possa levar prosperidade, qualidade de vida e desenvolvimento como um todo.